Nós tivemos aí, na década de 2010 a 2020, o número de bebês prematuros cresceu significativamente e é considerada uma emergência silenciosa. Pelos dados da Organização Mundial da Saúde e Unicef, foram registrados entre 2010 e 2020 152 milhões de partos, ali antes dos 9 meses. Eu vou conversar agora com a ginecologista obstétrica Eliane Spindler. Eliane, prazer te receber aqui nesse feriado aqui para Uberlândia, né? Obrigada. É um grande presente estar aqui hoje, né? Comemorando Uberlândia. Exatamente. Mas vamos falar dessa questão dos bebês prematuros, um número que assusta, né? E o que explica? Quais são os fatores para isso, Eliane? Sim, realmente é um assunto, né, um tema muito importante e ele tem que ser muito falado pela questão própria do ser silencioso. É um problema de saúde pública. É um problema que envolve, ele é multidisciplinar, né? Ele envolve desde a questão emocional do casal e da família inteira, até todo um sistema que tem que ser colocado em prática para atendimento desse bebê prematuro. Então a gente tem inúmeras causas e muitas delas são prevenidas no pré-natal, um pré-natal bem feito. A gente tem causas que são causas assim, estruturalmente físicas, por exemplo, incompetência ítimo-cervical, que é uma fragilidade do colo, do útero, em segurar essa gravidez. Que tem técnicas, ferramentas para fechar esse colo do útero, segurar a gravidez até mais tempo. Até causas que são, às vezes elas não são evitáveis, mas elas são tratáveis, né? Como, por exemplo, doenças infecciosas, como doença hipertensiva da gravidez, que é pré-eclâmpsia, diabetes, qualquer comorbidade da grávida, ela pode desencadear um parto prematuro. Excesso de líquido, que é o polidrâmino. A gente tem que ter esse acompanhamento do pré-natal justamente para evitar, porque pode ser um risco tanto para o bebê quanto para a mãe quando, né, não cumpre ali os 9 meses, Eliane? Sim, a prematuridade, ela é classificada desde uma prematuridade extrema até uma prematuridade que o bebê nasce ali em torno de perto das 37 semanas, mas ainda não tem, principalmente, o sistema respiratório. O pulmãozinho do bebê ainda não está formado. Então, muitas vezes a gente tem um bebê de 3 quilos, 3,5 quilos, e a família acha, né, que está tudo bem, porque faz ultrassom e tem um bebê que está com peso excelente. Mas a gente sempre lembra que o peso não é sinal de maturidade do pulmão desse bebê, né? A gente tem causa iatrogênica, às vezes, uma cesárea que é feita antes do momento, a famosa cesárea a pedido, né? Então, há situações em que a gente, inclusive, tem que tirar o bebê antes da hora, né? Uma pré-eclâmpsia muito grave, onde há risco de vida para os dois, e ferramentas que a gente dispõe para minorizar esses efeitos. O prematuro, quando é prematuro extremo, eu já tive bebê que pesava em torno de 700 gramas. Né? Então, esse prematuro extremo, ele vai demandar de uma equipe multidisciplinar acompanhando esse caso por anos de vida. Né? Desde o desenvolvimento, as vitórias que ele vai ter nos primeiros meses de vida, de uma UTI, um berçário, uma UTI neonatal prolongada, até o desenvolvimento dele lá nos primeiros anos da escola. Então, é uma sequela ou é um problema que ele vai ter que trabalhar durante uma vida toda. Eliane, o que pode ser feito, né, para a gente reduzir esses números e fazer ali com que a gestação vá até o final? A primeira coisa que a gente precisa conscientizar as gestantes é da necessidade do pré-natal. Né? Porque hoje o pré-natal, quando você inicia um pré-natal e existem protocolos, então hoje um pré-natal que ele é feito no SUS, ele é feito no sistema público, ele é feito no sistema privado, ele é feito aqui em Uberlândia ou lá no interior do país, embora a gente às vezes não tenha os mesmos recursos, a gente tem protocolos.
Então, esses protocolos, eles trazem a qualidade do pré-natal. Então, por exemplo, uma doença, uma infecção sexualmente transmissível, que às vezes hoje a gente não tem uma doença, mas tem a infecção. Então, ela está subdiagnosticada, o paciente não sabe que tem. E ela, lá na frente, ela vai desencadear um parto prematuro. Ela vai desencadear uma ruptura precoce da membrana, com a perda do líquido amniótico, um bebê que tem um retardo de crescimento intraútero. Então, esse diagnóstico feito e tratado, na maioria das vezes, lá no primeiro trimestre de gravidez, ele evita o parto prematuro no sexto mês da gravidez. Então, ele corrige um resultado que esse bebê vai trazer para a vida toda, né? Olha a importância, né, dessa conversa hoje aqui com a doutora Eliane Espíndola para levar em conta esse cuidado mesmo do pré-natal. E não é só um papel da mulher, é um papel da família toda que tem que acompanhar ali essa saúde da gestante, né, Eliane? Porque uma criança, né, é como um doente crônico, um hipertenso, paciente com câncer, ele não fica doente sozinho. O prematurinho também, ele não tem aquela jornada sozinho. Ele vai ter a preocupação dos pais, dos avós, o tempo. Hoje o tempo é uma questão fundamental, né? Então, esse tempo que a mãe vai dedicar ao prematuro, ela vai ter que provavelmente deixar de trabalhar. Então, isso vai impactar tanto emocionalmente na dinâmica familiar, como financeiramente para essa família. Exato. E estende tudo isso até planejamento de políticas de saúde. Porque demanda da fonoaudióloga, do psicólogo, de todos os profissionais, do fisioterapeuta, que vão dar o acolhimento e a condução necessária para esse bebê ter um desenvolvimento adequado. Eliane, é sempre um prazer te receber. Obrigada pelos esclarecimentos que você trouxe e esse alerta tão importante desse cuidado especial, tá? Obrigada. Eu que agradeço. Um bom restinho de semana para você, viu? Para nós. E doutora, feliz aniversário para Uberlândia 135 e Regis. Eu peço licença. Claro. Nós estamos torcendo por você e pela família. Verdade. Grande beijo. Logo ele estará em casa, né? Vai estar em casa. Obrigada. Doutora Eliane Espíndola, ela que é ginecologista, conosco aqui no Manhã Total e sempre essa simpatia.